Então, como eu estava falando, qual que é a proposta agora? Essa ativação é um movimento que eu vou guiando vocês como se fosse uma meditação, e durante esse processo eu faço o envio da energia da chama violeta, que para mim é uma das energias mais transmutadoras que tem, eu tenho uma conexão muito grande com ela. E o que eu queria que vocês fizessem durante essa meditação, vocês percebessem em que momento você vai falar, isso aqui ressoa comigo. Isso aqui ressoa comigo, que é quando a gente vai falar sobre esses papéis espirituais. Para nós fazermos isso, eu gravei essa estrutura da meditação no Word, eu vou ler para vocês, e eu quero trazer um texto que é da Rebecca Campbell. Não sei se vocês a conhecem, mas eu acho muito bonito esse texto dela, que ela diz, né? Star seeds, que são as sementes estelares, sabem que fazem parte de algo maior do que elas mesmas e que tudo está interconectado. Elas despertam para o fato de que não somos o centro do universo, que a vida existe além da nossa ideia limitada sobre ela e que estamos conectados a toda a vida, tanto neste planeta quanto em todo o universo. E uma Starseed é alguém que sabe que é um ser multidimensional, ou seja, não está limitada a essa 3D e que existe mais vida do que nós vemos aqui na Terra. Um ser multidimensional é alguém que sabe que é composto de mais do que apenas mente e corpo. E algumas pessoas chegam já com esse saber aqui nessa dimensão. Então, acho muito bonito. Depois eu compartilho essa imagem com vocês e vamos a essa ativação. Quem não quiser ativação, por algum motivo, se você falar, não, não quero, você pode dar um comando mental e ficar ouvindo só a explicação e dizer assim, ó, não quero, ativação eu não quero, não vai receber a energia, ok? Então, eu vou mudar aqui a minha imagem para eu conseguir ler e nós fazermos esse movimento juntos. Bom, esse exercício de ativação que eu trago para vocês, vou dar os devidos créditos. Ele foi inspirado, ele não é igual, mas ele foi inspirado num treinamento que eu fiz muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, talvez mais, acho que uns 20 anos atrás, com o pessoal do Luz da Serra. Não sei se vocês conhecem, mas o pessoal do Luz da Serra tinha feito um exercício de meditação que eles chamavam de Mastermind. E esse exercício de meditação, eles iam nos conduzindo até um encontro com seres que nós escolhêssemos encontrar nesse outro lugar, nessa outra dimensão. Então, esse exercício que nós vamos fazer, essa ativação, ele vem inspirado nisso. Então, nessa meditação original, o Bruno Gimenez, ele nos conduzia até um local onde nós teríamos a oportunidade de conversar com nossos mentores, com seres de outras esferas, com seres de luz, com quem nós quiséssemos nos conectar. E eu, então, me inspirei nesse trabalho para trazer para vocês uma possibilidade de conexão para que vocês possam sentir o que eu estou dizendo. Essa é a proposta, que vocês possam sentir a força do que eu estou dizendo. Se vocês quiserem fechar os olhos, fechar a câmera, fiquem à vontade, ok? Então, sem pressão, né? Pode ser que você se conecte ou não com essa energia e tá tudo bem com o que eu estiver falando. A gente está plantando uma sementinha e talvez daqui a alguns dias você tenha um insight, você fala, nossa, isso aqui agora fez sentido. Então, sem pressão nenhuma sobre como você vai se sentir. Então, vamos começar? Nós já fizemos a ativação do floral. Se você ainda não tomou, pode tomar, que ele vai facilitar esse movimento. E vocês não precisam fazer nada, só se conectar e sentir o que eu estiver falando. Vamos começar. Feche os olhos, imagine, sinta ou simplesmente intencione que você está caminhando por uma trilha. E essa trilha fica em meio à natureza, é um lugar muito bonito. Você está cercada de flores, de plantas, e você está se sentindo muito feliz, muito empolgada. Você está se sentindo empolgada porque você vai fazer uma jornada que
Você sabe que é incrível e talvez seja a mais importante que você vivenciou até hoje. Às vezes até um friozinho na barriga, só de pensar nessa jornada que você vai fazer. Mas você está bem, está segura e muito feliz. Eu quero que você observe na sua mente esse ambiente em que você está inserida, esse ambiente que está ao seu redor. Agora, perceba que esse caminho tem uma certa elevação, uma subida em meio à natureza. E você consegue ver a forma como esse caminho se abre à sua frente. É uma subida confortável e ela está te levando para o alto de uma montanha. E você observa que no alto dessa montanha tem uma área plana que é muito bonita. Então caminhe por essa trilha, observando a área ao seu redor, as plantas, os pássaros, os sons. Quais sons que você escuta? Como que são essas plantas? Olhe ao seu redor. E você continua subindo, continua subindo. E ao chegar ao final dessa trilha, no alto da montanha, você nota que há diversas cadeiras de madeira muito confortáveis que estão dispostas um círculo ao redor de uma fogueira. Essas cadeiras estão um pouco distantes ainda. Você só consegue perceber que elas estão organizadas nesse formato de círculo e você continua caminhando, indo em direção a elas. Aos poucos, à medida que você se aproxima, você nota que há seres muito luminosos com uma energia magnífica sentados nessas cadeiras. Olhe ao seu redor, observe, talvez você reconheça algum deles. Olhe para os rostos, veja se eles são familiares. À medida que você olha para quem está ali sentado, eles sorriem para você. Eles te aguardavam. E você sente o seu coração se encher de uma amorosidade sem limites. E você é totalmente acolhida e bem-vinda. Um deles olha para você e aponta para uma cadeira que está vazia. Ela está reservada para você. Quando estiver pronta, eu quero que você caminhe até ela. O que você nota nessa cadeira? Talvez ela tenha um cobertor para você, uma almofada. Sente-se e faça parte desse conselho dos seres de luz muito elevados. Você tem um lugar ali, você faz parte desse grupo. Há uma sabedoria enorme dentro de você. Agora que você está sentada e acolhida, você sente que conhece todos eles, sente que eles são sua família de alma. Há muito amor, muita alegria e um certo encantamento por estar junto a eles. E veja, eles sentem o mesmo por você, por estarem junto a você. E nesse momento, você percebe a importância de estar ali. Você atendeu um chamado. E foi exatamente ali que a sua alma desejou essa experiência, que ela manifestou um desejo a ser ancorado nessa vida. Você sabia que haveria um momento de expansão onde muitos outros seres também viriam aqui para a Terra com o intuito de serem contribuição, de ajudarem nesse movimento. Você sentiu que a maior contribuição seria se lembrarem desse lugar em que vocês estão reunidos, dessa dimensão, lembrar dela durante a experiência de vida. E agora você começa a se lembrar de que havia todo um planejamento, uma organização. Você se lembra também e sente uma verdade muito grande dentro de você, porque esses seres disseram que seriam necessárias muitas pessoas com habilidades específicas para virem aqui na experiência de vida na Terra. E quando vocês conversavam, vocês chegaram à conclusão de que um grupo viria para a experiência de vida, enquanto outro grupo ficaria no plano espiritual e serviria de apoio. Você se recorda de ouvi-los dizendo que seriam necessárias pessoas que gerassem transformações, outras que sustentassem uma energia de cura,
outras que fizessem conexão entre essas dimensões tão diferentes. E à medida que você se lembra disso, seu coração se enche de alegria porque é uma lembrança, é uma memória. E pouco a pouco, durante esse encontro, vários papéis foram projetados com características únicas, com energias únicas. Eles seriam fundamentais para que a humanidade conseguisse se lembrar da sua origem como sendo parte do todo, não de separação, mas estando junto. E o primeiro papel a ser projetado foi de quem viria trabalhar com o arquétipo da mártir e a energia de cura que ele possibilita. Não porque essas pessoas deveriam vir aqui para esse plano para consertar algo que estava quebrado, mas sim porque elas ancorariam uma energia capaz de sustentar o campo para que outras pessoas pudessem acessar a memória de que elas são mais do que o físico, de que elas já são perfeitas e integradas ao todo. E quando você ouviu a descrição desse papel, algo em você sabia verdadeiramente que cada ser humano poderia sim se lembrar desse lugar de força em que está pleno. E olha que curioso, quando vocês falaram sobre esse papel, algumas pessoas que estavam sentadas ao seu lado disseram: Eu escolho ser essa pessoa. Eu quero trabalhar com a energia de cura com plantas. Outras queriam trabalhar com energia de cura para animais, outras ainda disseram que queriam trabalhar com pessoas, cuidando do corpo físico, e havia ainda o grupo de pessoas que queriam trabalhar com a energia de cura em relação aos recursos do planeta. E foram tantas vozes se prontificando e escolhendo. E nesse momento, alguém do grupo perguntou: será que nós temos que criar um escopo para essa função? Como essas pessoas vão se lembrar dessa escolha? E alguém disse: e se essas pessoas fizerem o caminho de cura delas mesmas, transformando elas primeiro? E se elas aprendessem a transformar energia? E se elas trouxessem sistemas de cura que ainda não são conhecidos, como reiki, florais, acupunturas, ou tratamento que integrem corpo e alma? E se elas aprendessem a sustentar a energia de transformação nelas, para que então elas inspirem outros a fazer o mesmo? E essa conversa foi muito animada, com muitas ideias e muitos sistemas. E você participou desse planejamento, você sabia que foram planejados insights e dicas que ajudassem as pessoas a se lembrarem de que esse era o papel delas. Então, nesse momento, eu quero que você observe o seu coração e sinta: será que você escolheu esse chamado? Apenas observe, apenas sinta. Se você sentiu ressonância, se você sentiu, você pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de transformação de energia em você. É uma escolha, você pode aceitar essa ativação para que esse papel ganhe mais espaço na sua vida através da sua energia. Muito bem. Agora você percebeu que a conversa mudou um pouco. Vocês sentiram que precisariam de alguém que difundisse informação, que ajudassem a compreender esse momento de expansão de consciência. E algumas pessoas ao redor dessa fogueira disseram que essa comunicação poderia acontecer na forma de livros, de histórias, de contos, de filmes. Alguém que estudasse, aprendesse e difundisse as informações. Outras pessoas sugeriram que esse papel seguisse numa linha em que pudesse se conectar diretamente com a esfera sutil e comunicar mensagens entre dimensões, pessoas que trouxessem novas perspectivas, novas histórias, e as ideias foram surgindo assim muito animadas, e o foco era ajudar a humanidade a compreender o que é esse momento de despertar, esse momento de expansão, de trazer novas histórias e paradigmas. E assim, muito naturalmente, surgia o papel espiritual do arquétipo da temerosa. Porque o arquétipo da temerosa é aquela que aprende, que estuda, que está sempre buscando um conhecimento novo. E quando ela vai para o lado espiritual desse arquétipo, ela difunde, ela ensina, ela transmite ideias, ela transborda o conhecimento que ela carrega.
Então eu quero que você leve a sua atenção para o seu coração. Será que você escolheu esse papel? Será que você disse, eu posso fazer isso? Pensa por um momento em todas as pessoas que passaram por sua vida também e ocuparam esse papel de serem mensageiros de uma história e que ativaram em você uma energia de mudança. Se você sentiu ressonância, você pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de comunicação em você, para que você confie nos seus recursos internos e você transmita esse conhecimento. É uma escolha e é sobre você. Você pode ativar essa função agora. Muito bem! Agora, esse grupo reunido e você junto a eles pensaram que há mais um papel que é importante. Um papel tão importante que talvez ele devesse ser incorporado para todos que estavam ali. E esse papel é o do arquétipo da artista e a capacidade de transformação. Vocês sentiram que essa função precisaria ser compartilhada por todos que desejassem, porque ela representa a mudança, as interrupções das programações antigas, das narrativas antigas. Vocês compreenderam e sentiram o quanto a humanidade já passou muito tempo sofrendo e andando em círculos, repetindo histórias, repetindo medos, preconceitos, vícios. Notaram que geração após geração muita dor permanecia e se repetia. E seria necessário alguém que dissesse: Isso termina em mim, não será levado adiante. Vocês se lembraram também de quantas pessoas haviam se esquecido da sua origem espiritual e ficaram presas em ciclos repetitivos de abuso, de maus tratos, de impotência, de preconceito, de subserviência. Quantas pessoas ficaram aprisionadas, acreditando que elas vieram para servir ao outro e esqueceram delas mesmas e se anularam com medo de julgamento, com medo de não serem aceitas, com medo de perderem o valor espiritual delas. Esse papel é tão forte e tão profundo que pouco a pouco todos ao redor da fogueira foram erguendo a mão e escolhendo uma área de transformação. Eles sabiam que seria difícil, que haveria momentos em que se sentiriam isolados, criticados, não compreendidos. E nesse instante houve um silêncio ao redor da fogueira. Vocês se entreolharam, compreendendo o impacto desse papel. Mas o desejo de transformar a negatividade no planeta foi tão forte que todos se ofereceram para desempenhar esse papel. Então leve a sua atenção para o seu coração nesse momento e pense em quantas pessoas foram importantes na sua vida, na sua própria história, para mudar padrões, para trazer algo novo, um novo olhar para a vida, uma forma nova de lidar com a vida. Sinta como você foi transformada por esse papel espiritual do arquétipo da artista. E se você sentir no seu coração o desejo de também ser esse agente de mudança, aceite a ativação nesse momento, para justamente romper os padrões e os ciclos repetitivos. Muito bem! A reunião seguiu animada e alguém sugeriu que deveria haver pessoas que conseguissem compreender como o universo funciona além da matéria. Pessoas que compreendessem o plano sutil, que sentissem e compreendessem símbolos como reiki, como cartas de tarô, que entendessem que o mundo é feito de geometria sagrada, que antes mesmo que uma folha cresça em uma planta, primeiro surge uma matriz energética. E o mesmo acontece com os nossos corpos. Esse tipo de compreensão, alguém que compreendesse a linguagem do universo e ajudasse a decifrá-la para que as mentes se expandissem. Pessoas que compreendessem que existem padrões e leis universais e que enxergassem os códigos do universo. Pessoas que entendessem como o corpo funciona, como a energia flui por nossos corpos.
E assim, muito naturalmente, surgia o papel espiritual do arquétipo da acumuladora, com a sua capacidade de perceber padrões, de estruturar, de compreender essa linguagem do universo que acontece nos detalhes. E eu quero que você leve a sua atenção para o seu coração e pense nas pessoas que trouxeram inovação tecnológica ao longo da sua vida, que criaram sistemas energéticos ou tecnológicos, que inovaram, que compreenderam o que os outros não compreendiam. E aqui eu queria trazer como exemplo o Dr. Bach e os florais de Bach. E se você sentiu ressonância, você pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de comunicação, de compreensão da linguagem do universo, para que você também possa levar esse conhecimento adiante. Lembre-se que é uma escolha e é sobre você. Se você se identifica com esse papel, você pode aceitar ativá-lo nesse momento. Nesse ponto, alguém disse que a conversa estava ficando muito séria, muito rígida, e sugeriu que houvesse um papel estratégico, um que ajudasse as pessoas a encontrar leveza, alegria, diversão, alguém que lembrasse de tocar música e cantar e dançar, alguém que transformasse a energia através de leveza e que fizesse os outros se lembrarem de sorrir, alguém que soltasse piada nos momentos de tensão e que com esse simples movimento transmutasse a energia. Porque quando nós estamos felizes, alegres, algo dentro de nós, quando nós fazemos o que gostamos, algo muda a nossa vibração, ela se expande e vai mais longe, atinge camadas sutis muito mais elevadas, e isso por si só também já é uma energia de cura e uma contribuição. E nesse momento alguém fez uma piadinha e todos riram. Então, vocês nesse momento se entreolharam e disseram: nós precisamos de alguém que nos lembre dessa leveza. E assim, naturalmente, também surgia o papel espiritual do arquétipo da inocente, o papel de quem traz a leveza com uma inocência mais infantil, o olhar da criança, com muito bom humor. Esse papel é da guardiã da leveza e do bom humor. E várias pessoas levantaram a mão e se candidataram a ele. E eu quero que você leve a sua atenção para o seu coração e busque a imagem daquela pessoa que tem o dom de fazer com que você se sinta melhor. Seja fazendo você sorrir ou preparando uma comida de que você gosta, mas é aquela pessoa com a qual você se sente mais à vontade para ser você, sem máscaras, que você dá risada com muita facilidade e que ela pode estar ali do seu lado fazendo com que você se sinta bem. Essa pessoa traz para você o papel espiritual da inocente na sua vida. Talvez você desempenhe esse papel para as pessoas próximas que são importantes para você. E se você sentiu ressonância, pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de trazer leveza, de transformar energia através do bom humor. Mais uma vez é uma escolha e é sobre você. E se você quiser, você pode então aceitar a ativação para que esse papel faça mais parte da sua vida. Nesse ponto, enquanto todos ainda estavam rindo felizes, alguém sugeriu que seria igualmente importante ter pessoas que conseguissem ancorar a energia de uma realidade transformada. Pessoas que conseguissem olhar muito além do universo externo, das circunstâncias, da realidade dos fatos e se conectassem com a capacidade de criar o novo. Seriam pessoas corajosas porque nem sempre elas seriam compreendidas, talvez até elas fossem chamadas de loucas por acreditarem em uma realidade que ainda não estava presente, por terem uma capacidade de imaginação muito grande. E assim surgiu o papel espiritual do arquétipo da estrela, aquela que sonha com uma realidade melhor, com um mundo melhor,
com a capacidade de trazer o novo, de inspirar, de criar coisas bonitas. Essas pessoas seriam os gênios, os inventores, os artistas. Elas sustentariam vibrações muito elevadas porque elas conseguiriam criar em suas mentes tudo aquilo que ainda vai ser manifestado no físico. Porque tudo que existe aconteceu primeiro como uma ideia, uma imagem, uma idealização, um sonho. E essa capacidade de criar primeiro na imaginação, na sexta dimensão, seria fundamental para despertar da humanidade. Então eu queria que você olhasse agora para a sua história e pensasse em quais pessoas foram inspiração para você. Porque elas escolheram caminhos diferentes, caminhos inovadores, porque elas trouxeram brilho, beleza, novas cores para a sua vida. Aquela pessoa que tem um jeito todo especial, às vezes, de colocar as flores no vaso ou de colocar a mesa e inspirar algo de bonito, que fala com o seu coração. Mas que, acima de tudo, usariam essa capacidade de visualização que elas têm para sustentar a visão do novo, de um novo mundo, de uma nova realidade. E aqui eu trago para vocês um exemplo do Martin Luther King, que fez o discurso I Have a Dream. Ele ousou sonhar. E se você sentiu ressonância, você pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de sustentar um sonho, uma visão de mundo diferente do que nós temos hoje em você. Novamente é uma escolha. E se você assim quiser, você pode ativar esse movimento em você nesse momento. Agora, um dos seres que estão nessa reunião teve um insight. Ele disse: nós vamos precisar de pessoas que consigam fazer com que nós nos encontremos, porque tem muita gente lá embaixo e nós vamos estar em lugares diferentes do mundo e nós precisamos de alguém que nos conecte, que nos aproxime, que crie pontes. E assim surgia o papel espiritual do arquétipo da conectora. Aquelas pessoas que facilitam encontros, que criam grupos, reuniões, que conectam pessoas. São as pessoas que têm alguém para te indicar no momento estratégico ou que vão te indicar alguém que trará exatamente aquilo que você precisa. Elas têm uma capacidade de conexão, elas têm essa facilidade de criar movimentos entre amigos, entre membros da família, grupos na sociedade. São pessoas que têm capacidade de criar e sustentar grupos e que renovam a energia justamente por trabalharem com outras pessoas. Aliás, elas amam pessoas. Enquanto alguns escolhem plantas, animais, elas amam estar entre pessoas. E eu quero que você leve a sua atenção para o seu coração e faça uma retrospectiva e pense naquelas pessoas que conectaram você a outras, que tinham uma indicação no momento certo, que tinham um grupo para te acolher. Talvez essa pessoa tenha apresentado para você uma terapia, um terapeuta. Talvez ela tenha sido estratégica para que você iniciasse a sua própria jornada de despertar e expandisse a sua consciência. Essa pessoa foi a conectora na sua vida. E várias pessoas ergueram as mãos na reunião e disseram: eu quero ser essa pessoa. Se você sentiu ressonância, você pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de comunicação em você. Lembre, é uma escolha. Se você quiser, ative esse movimento agora. Aquele encontro seguiu muito vivo, muito pulsante, com muito entusiasmo, mas também com um profundo senso de responsabilidade, porque vocês sabiam que não bastava despertar, não bastava transformar, seria necessário sustentar a vibração de uma nova consciência. E mais do que isso, ajudar outras pessoas a também encontrarem esse caminho. Então alguém trouxe uma nova percepção. E depois que nós despertarmos ou que nós começarmos o nosso processo de lembrança, depois que lembrarmos de quem somos, quem vai sustentar esse movimento? Quem vai mostrar que é possível viver dessa forma na Terra? E houve um silêncio.
Não um silêncio vazio ou de medo, mas um silêncio de reconhecimento. Vocês compreenderam naquele instante que seria necessário um papel de grande força. Não apenas força de ação, mas força de presença, de integridade, de verdade vivida, um senso de justiça muito grande. Seriam pessoas que não apenas falassem sobre consciência, mas que elas encarnassem essa consciência. E assim começou a emergir o papel espiritual do arquétipo da guerreira. Não como aquela que luta contra o mundo, aquela que trava batalhas e que se esforça e se acaba no processo. Não, não, não. Mas aquela que permanece firme na sua verdade, mesmo quando tudo ao redor convida a esquecer. Vocês sentiram que esse papel exigiria coragem, coragem para não se perder na opinião dos outros, coragem para não se moldar para caber, coragem para sustentar a própria luz, mesmo em ambientes onde ela ainda não seria compreendida. Então a guerreira não seria aquela que impõe um caminho, que força, mas aquela que vive de uma forma tão alinhada com a sua verdade que naturalmente mostra o caminho para os outros. E isso veio a compreensão espiritual que nasce dessa energia, o papel daquela que direciona, que orienta, que guia. É aquela que primeiro fez o caminho e que se permitiu atravessar os próprios desafios, as próprias sombras, as dúvidas, e ao fazer isso, passou a carregar dentro de si um ponto de vista mais elevado. Então, ela não vai mostrar o caminho a partir da teoria, mas sim da experiência. E ela não sente que precisa convencer ninguém, porque a presença dela já é comunicação. E vocês perceberam que essas pessoas seriam essenciais, especialmente nos momentos em que os outros se sentissem perdidos ou desconectados ou sem direção. E esse papel espiritual da guerreira seria aquele que, com a própria existência, diria: tem um caminho, existe uma alternativa, eu estou vivendo ele. E alguns de vocês sentiram o chamado, levantaram a mão e se prontificaram para fazer essa ancoragem dessa energia. E vocês sabiam que esse papel exigiria uma autenticidade radical, que não haveria espaço para máscaras, de viver pela metade. Não, não. Ainda assim, esse papel tocou fundo para vocês, porque em algum nível vocês sabiam que não teriam nada a perder ao viver a própria verdade. Então eu quero agora que você leve a sua atenção para o seu coração e perceba quais foram as pessoas que passaram na sua vida e te mostraram um caminho diferente, um caminho melhor. Não porque elas te disseram o que fazer, mas porque elas viviam de uma forma que te inspirava. Talvez alguém que teve coragem de mudar, alguém que escolheu ela mesma, alguém que se manteve firme mesmo sendo julgada, alguém que simplesmente sendo quem era, te mostrou que era possível viver diferente. Sinta e agradeça a presença dessas pessoas na sua vida, porque essas pessoas foram o papel espiritual da guerreira para você, de mostrar esse caminho. Então respire profundamente e agora, se você se permitir, se você sentir a conexão, você pode escolher também ser esse ancoramento da energia da guerreira, aquela que mostra o caminho através da ação, permanecendo na sua verdade. É uma escolha e se você quiser, você pode ativar esse papel agora. E nesse ponto, alguém lembrou de outro papel também importante. Alguém que conseguisse fazer a conexão, não como uma conectora reunindo pessoas, mas sim alguém que conseguisse conectar as diferentes dimensões e os diferentes papéis espirituais. Alguém que tivesse sensibilidade para servir de intercâmbio entre aqueles que continuariam no plano sutil e os que viessem para a Terra. E mais do que habilidades psíquicas, essas pessoas teriam a facilidade para enxergar além dos fatos, além da realidade, facilidade de acessar dimensões sutis, seriam as pessoas que teriam os sonhos, as visões, e elas conseguiriam ver energia, chakras e auras, elas conseguiriam se comunicar com o plano sutil e conectariam a matéria ao sutil, ao espiritual. Pessoas que conseguissem acessar o campo e trazer mensagens de inspiração,
que ativassem o chakra cardíaco. E esse papel seria tão estratégico, tão profundo, que todos na reunião sentiram que as pessoas que escolhessem esse papel escolheriam também atuar com outros papéis, sendo essa ponte entre as dimensões e conectando os papéis espirituais dos outros arquétipos. E várias pessoas ergueram a mão e se prontificaram a assumir essa função, que seria o papel espiritual da alquimista. Então eu quero que você observe no seu coração e busque na memória as pessoas que surgiram na sua vida e eram diferentes. Elas traziam ideias diferentes, diziam coisas que os outros não diziam. Elas falavam de quarta e quinta dimensões, sobre como sentiam sua energia e sua vibração. Talvez elas até andassem ali com um incenso, um cristal, um conjunto de tarô. Essas pessoas eram as alquimistas na sua vida, mostrando que havia uma camada além do véu. Agradeça por essas pessoas terem passado na sua vida. E se você sentiu ressonância, você pode escolher nesse momento ativar essa capacidade de comunicação em você. É uma escolha e é sobre você. Muito bem, muito bem. Vou dar um tempinho para vocês voltarem. Olá, pessoal. Caiu a internet, né? A gente não conseguiu fazer a última parte aqui. Eu sei que esse encontro ficou mais longo, mas ele é muito importante porque nós estamos nesse movimento de nos lembrarmos de quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui como contribuição. Como eu havia comentado, né, durante esse encontro, que nós escolhemos esses papéis e nós escolhemos um tema que falasse ao nosso coração. Então é importante sempre vocês pensarem nisso, né? Uma escolha nossa, de acordo com uma área que tivesse uma representatividade importante para nós. No começo do encontro eu perguntei para vocês qual era o desejo que vocês traziam para as pessoas que vocês amam na vida de vocês, né? O que que você gostaria que essas pessoas tivessem acesso? E vocês vão ver que esse chamado, esse movimento que você trouxe aqui de transformação, ele vai estar de alguma forma relacionado com esse desejo. Vou trazer um exemplo, né? Então, para mim, o meu maior desejo é que as pessoas que eu amo, elas tenham liberdade. Porque liberdade, para mim, é como se fosse um termo assim, muito abrangente e que falasse da nossa liberdade de viver da maneira como nós queremos viver, fazer aquilo que nós queremos fazer, termos os recursos para fazer o que nós desejamos, tudo isso para mim se encaixa dentro desse leque mais amplo da liberdade. E a minha busca por liberdade, ela passa por esse movimento de prosperidade. Por isso que o FAP existe, né? Por isso que esse curso surgiu. E ele foi um processo de aprendizado para mim. Eu trago para vocês esse tema porque ele faz parte da minha aprendizagem, ele faz parte do meu movimento de lembrar de onde vem essa prosperidade. Ela vem da troca do esforço, ela vem do medo, ou ela parte dessa conexão que nós temos com o todo, dessa conexão que nós temos e que diz que todos os recursos estão disponíveis para nós, mas nós precisamos subir a nossa vibração para nós nos conectarmos a isso. Então, é um processo que cada vez eu expando mais e eu aprendo mais, e o que eu aprendo eu trago aqui para vocês. Por isso que o curso ele teve tantas versões já, né? Cada vez ele vai tendo algo novo. E para mim, o Xodó, a estrela dos olhos, é esse último módulo do FAP 2.0, que é o universo transcendente. Eu sei que a maioria de vocês está lá dentro, então não deixem de ir para o universo transcendente, lá, aquele módulo que a gente fala dessas ativações, dessa lembrança e dessa energia nova. Então, para mim, esse desejo de liberdade, ele passa pelo meu arquétipo principal. Eu tenho dois arquétipos principais, você já deve ter feito o seu mapa arquetípico, que são o arquétipo da guerreira e o arquétipo da artista. E o arquétipo da artista, ele vem com esse impulso, com esse movimento de transformação, de trazer justamente o novo. E ela preza pelo quê? Né? Você já assistiu a aula desse arquétipo? Ela preza pela liberdade. Olha como é forte, né? Então, é, lá dentro, depois eu vou deixar um resumo sobre
o lado espiritual desses arquétipos para vocês se aprofundarem mais e trazerem isso para o dia a dia. Mas eu queria sempre que vocês pensassem em como abrir espaço no seu dia a dia para que esse desejo seu ele tenha uma vazão, ele tenha uma forma de expressão. Por quê? Lembra quando a gente falou aqui sobre as dimensões, terceira, quarta, quinta, sexta? Quando você começa a dar vazão para esse lugar, você sai da conexão dessa terceira dimensão, você sai da conexão da quarta dimensão, que você enxerga muito erro, você tem muito julgamento, e aí você sobe e vai para esse lugar de criação. E é isso que a gente quer, né? Que você consiga já começar a criar essa realidade mais alinhada com esse desejo de alma. Então, depois me contem com quais papéis vocês se identificaram. Se alguém aqui não se identificou com nenhum papel, nós temos um lado espiritual para cada um dos arquétipos, né? Nós temos, por exemplo, o arquétipo da guerreira, que é ser o guia, aquele que vai mostrar o caminho, ela sustenta essa capacidade. Nós temos o arquétipo da vítima, quando ele sai da sombra da vítima, ele assume mais fortemente, mais integralmente esse movimento espiritual da transformação, porque ele não se vê mais como vítima. Então, depois me contem se vocês não se identificaram com nenhum ou se vocês se identificaram com vários. É interessante isso também, por quê? Porque você vai ver que não existe uma rigidez ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho, você vai sentir um impulso, um desejo de trabalhar mais com uma determinada energia ou outra. E isso é um processo normal. Por quê? Porque faz parte da sua própria expansão, da sua própria evolução. E aí você tem vontade, você vai sentir esse chamado de começar a trabalhar com outras áreas. E isso é muito, muito legal. E eu gosto, né? Já esse meu desejo por liberdade, ele fica muito feliz com essa liberdade também de experimentar outros papéis. Mas eu queria que vocês lembrassem assim: todos nós viemos de alguma forma mostrar um caminho novo. Independente do tema que nós escolhemos, nós viemos sustentar essa energia para mostrar que existe uma maneira nova de lidar com a vida, uma maneira nova de criar a nossa realidade e começa dentro de nós. Então, é, pensa assim, quantas vezes você se sentiu mais perdida? Quantas vezes você ficou questionando, né? Qual era o seu papel? Quem é você? O que que você veio fazer aqui? E nós ficamos muito presas nessa terceira e quarta dimensão quando nós fazemos esse questionamento. Então, esse é um convite para você avançar um passo, para você ir além. E essa nossa experiência de vida, que ela pode ser muito densa, a energia aqui do planeta, ela ainda tem essa dualidade muito forte e essa energia que é bastante forte, bastante pesada, que faz com que esse esquecimento seja mais forte do que a lembrança, mas nós conseguimos trazer mais a nossa energia para que essa nossa essência suba e a gente lembre mais de nós mesmos, nós nos lembremos mais de nós mesmos. Então, nós deixamos de nos identificar com esse movimento de separação, com a crença da escassez, e nós começamos a nos lembrar mais de quem nós realmente somos. E aí, como que você pode trazer isso para o seu dia a dia? Se você está lá dentro do FAP, vai para o universo transcendente que a gente se aprofunda nesse tema. Mas eu queria que você pensasse assim: é, a mudança vai acontecer quando você resgatar um espaço para essa forma de expressão com a qual você se identificou. Se você não se identificou ainda, não tem problema. Começa a praticar aquilo que te traz alegria, aquilo que faz com que a sua energia suba, e você vai ser naturalmente direcionada para um desses papéis. Não se cobre, não entre no julgamento, ok? Simplesmente deixa vir essa alegria que você vai sendo direcionada. Mas quando você começa a abrir espaço para esse movimento, para você se conectar com esse papel espiritual, é como se as coisas começassem a se alinhar de uma maneira diferente, vai ter muito mais sincronicidade. E muitas vezes a gente fala assim: não, mas agora eu não posso por causa disso, agora eu não posso por causa daquilo. Esse nosso movimento cria uma limitação. É como se a gente desse um passo para trás e escolhesse ficar ali na 3D de novo, entregando o nosso poder pessoal. Então, observa.
Quando que você entrega esse seu poder pessoal? Quando você coloca o seu poder pessoal num fato que está acontecendo lá fora. Lembra que eu comentei que ninguém pode tirar de nós a nossa liberdade? Ninguém pode, né? Então, independente do que esteja acontecendo lá fora, você sempre vai ter a liberdade de cuidar das suas emoções, de escolher a maneira como você vai reagir ao que acontece. E aqui você começa a resgatar o seu poder pessoal, você começa a trazer a sua força de volta. Então, observe quando você escolhe a sombra do arquétipo em vez da integração dessa sombra, ok? É um primeiro movimento aqui para você fazer. E lembra que ninguém pode tirar o nosso poder pessoal, ninguém. Nós entregamos, nós escolhemos entregar o nosso poder pessoal para uma pessoa. Quando nós falamos, mas essa pessoa me trata assim, ou aquela pessoa faz uma determinada coisa que eu não gosto, nós estamos deixando que ela atue dessa maneira sobre nós. Não é ela quem faz, somos nós que permitimos. Aqui, se você trabalha com os florais do cotidiano, você pode ativar o floral limites aqui, para que tenha esse fortalecimento seu, né? Então, uma sugestão aqui de como você trabalhar com os florais, para você começar a soltar esse movimento, você pode ativar também o floral caminho, que ele traz essa força de você encontrar o seu próprio caminho, conseguir se movimentar pela sua vida. Algumas dicas aqui de como você pode trabalhar com esses florais. E eu queria que vocês pensassem assim: todos os papéis são importantes, não existe um que seja mais importante que o outro. Todos nós escolhemos esse tema de acordo com a nossa experiência de vidas, não é nem de vida, é na experiência de vidas, aquilo que nós decidimos que era importante para nós, então todos são necessários. E quando vocês se aproximam mais dessa expressão, você vai se sentindo mais fortalecida, você vai se sentindo cada vez melhor. Então, eu desejo que vocês saiam desse encontro aqui olhando para esses papéis e como eles foram essenciais para que vocês chegassem até aqui. Quando nós analisamos, nós estudamos o arquétipo da alquimista, ela é alquimista porque ela passou por diversos papéis e foi integrando essas sombras desses papéis e ela consegue entender quando a sombra aparece sem fazer o julgamento, entende que faz parte dessa nossa realidade, mas ela faz uma escolha diferente. Ela faz uma escolha diferente, né? Não é interessante isso? Eu acho que isso é muito bonito. E aí eu queria trazer essa questão do desejo de alma, né? Todos nós temos um desejo de alma. Nós temos uma versão de como nós gostaríamos que a nossa vida fosse. E esse desejo de alma, ele existe em nós, ele está dentro de nós para que nós tenhamos esse impulso de lembrar aquilo que nós viemos ancorar, aquilo que nós, a energia que nós viemos trazer para cá. E isso está relacionado, então, com esse papel espiritual que fala alto ao seu coração. Então, quando você integra o seu papel, o seu desejo de alma ele vai pedir passagem. Ele vai se tornar mais forte, mais nítido. Então, para mim, seria esse desejo de liberdade. Ele fica cada vez mais forte. E você vai notar as sincronicidades acontecendo, te aproximando dessa realidade, para que esse desejo possa acontecer. O nosso desejo de alma, ele existe para nos lembrar que nós somos mais do que esse físico, que nós somos mais do que esse personagem que está aqui vivendo essa experiência de vida. Então, o seu desejo de alma, ele não vem da escassez, ele não vem de consertar alguma coisa lá fora, ou de corrigir alguém, ou de corrigir o mundo. Ele nunca vai ser olhando para fora, ele sempre vai ser um movimento de olhar para nós mesmos. Lembra disso? É sobre você com você. Não vai ser você consertando o outro, você corrigindo o mundo, não. É você com você e aquilo que desperta um brilho ali nos seus olhos. E quando você faz esse movimento, você não quer mais consertar nem a você mesma, nem o outro, porque você entende que essas sombras fazem parte e que você tem uma versão já mais expandida. Você não tem mais o apego com a sua própria história. Você entende que tudo aquilo que você passou te trouxe até aqui. Foi necessário, foi um processo de aprendizado para você chegar nesse ponto. E você solta a identificação com a história. E você também começa a criar, então, como eu havia comentado, a partir da 6D, que é esse campo de criação das infinitas possibilidades, onde você consegue imaginar e sustentar uma energia com mais força. É, uma versão mais alinhada com esse desejo de alma, com mais transparência, com muito mais facilidade. Então, fica aqui minha.
minha contribuição para que você se conecte com esse papel, para que você se conecte com essa energia. Depois eu vou deixar aqui mais uma parte do vídeo falando sobre a energia de abril, que eu comentei com vocês que ela vem muito forte. Então, vou deixar aqui também, na sequência, para vocês olharem para essa energia de abril que vem dando essa mexida forte conosco para facilitar esse processo de lembrança. Ok? Espero que vocês gostem, coloquem isso em prática, que seja contribuição. Vocês que estão aqui, que são do FAP, fiquem naquele módulo do universo transcendente, porque cada vez mais vocês vão fazer as ativações energéticas, vão trabalhar com os florais, vão ouvir essas ativações para levar vocês para esse lugar de uma conexão maior, ok? Então, agradeço por vocês terem vindo aqui, passar esse tempo aqui conosco, foi bastante, né? Eu falo bastante, mas é importante porque quanto mais de nós nos conectarmos com essa energia, mais a gente consegue sustentar essa frequência e isso vai para o campo. A gente transfere essa energia para o campo, é a nossa contribuição. Inclusive, para fechar, para eu não esquecer, é quando nós falamos da nossa contribuição através dessa energia, eu queria que vocês pensassem assim. Mesmo que você não faça nada nesse momento, que você não possa fazer nada que seja diretamente relacionado a esse papel, você pode fazer internamente. O que que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha em você, quando você trabalha a sua identificação com a sua história, embora você não esteja fazendo nada para alguém lá fora, não está atendendo um cliente, você não é da área. Aqui eu estou trazendo o exemplo do arquétipo da mártir, né? Que quando ela vai para o lado do papel espiritual dela, é esse lado de cura. Então, mesmo que você não esteja diretamente relacionada com essa área, trabalhando em você e abrindo espaço para você, você joga essa energia para o campo, você transfere essa energia para o campo. E isso é um servir também. Eu queria que vocês olhassem com esses olhos. Esse servir que vem de você trabalhar conscientemente a sua energia e o seu papel espiritual, mesmo que seja silenciosamente no seu cantinho ali, um pouquinho de manhã, um pouquinho durante a tarde, à noite você trabalha mais um pouquinho isso também. Ou seja, você pausa intencionalmente para você criar essa versão de como seria a sua visão de mundo mais alinhado, mais, mais amorosa, né? Eu acho que é uma versão mais amorosa. Você está sendo contribuição, porque muitas vezes nós ficamos paralisadas achando que a gente tem que fazer alguma coisa grandiosa, você tem que escrever um livro, você tem que dar um treinamento, você tem que atender não sei quantas pessoas. Nada disso está errado. Você pode fazer tudo isso, mas você também pode fazer isso silenciosamente no tempo que você tem, intencionando que esse seu movimento seja contribuição. Não é um olhar diferente? Isso aqui quebra aquele paradigma antigo de que as coisas têm que vir para nós pelo esforço, pelo servir demasiado que eu esqueço de mim. Não. Isso é uma energia antiga, a gente está trazendo uma energia nova, que você trabalha através da sua energia, de como você quer sustentar, que a sua contribuição vem de um lugar de leveza. Queria que você pensasse nisso, vem de um lugar de leveza e faz toda a diferença, ok? Então, de novo, agradeço por vocês terem vindo aqui passar esse tempo comigo, que seja contribuição e depois me contem como que vocês se sentiram com todo esse nosso bate-papo aqui. Até mais.